Muito bem, pessoal. Estamos iniciando aqui o nosso módulo de eletrônica analógica. E a nossa abordagem nesse módulo se dá a partir desse material semicondutor, que possibilitou o surgimento de inúmeros componentes eletrônicos, tornando a eletrônica naquilo que a gente chama hoje em dia de eletrônica moderna. Já existia eletrônica antes dos semicondutores, mas era bem diferente, né? Componentes eram grandes, geravam uma grande quantidade de calor, o que acabava acarretando num grande consumo de energia. Com o surgimento dos semicondutores, tudo foi se compactando. Temos agora alguns componentes semicondutores que simplesmente revolucionaram a eletrônica, transformando ela nisso que conhecemos hoje, com equipamentos cada vez mais poderosos e sofisticados e, se comparados aos anteriores, muito mais compactos. É claro, né, pessoal, que é necessário um conhecimento anterior, coisa que, para vocês estarem aqui nesse ponto, vocês já têm. É o conhecimento básico da eletricidade, aqueles conceitos básicos com algumas leis da eletricidade de um modo geral. Então, de posse desses conhecimentos básicos, é possível então a gente seguir em frente. E o que é um material semicondutor? O material semicondutor é um material que pode apresentar características de isolante ou de condutor, dependendo da forma como se apresenta a sua estrutura química. Um exemplo típico de material semicondutor é o carbono. Dependendo da maneira como os átomos de carbono se interligam, o material formado pode ser condutor ou isolante. Vamos pegar, por exemplo, o diamante e o grafite. Ambos são constituídos por átomos de carbono, mas o arranjo desses átomos em sua estrutura química faz com que o diamante seja isolante e o grafite um condutor de eletricidade. O átomo é fundamentalmente constituído de um núcleo que é formado por prótons, que são portadores de carga positiva, e nêutrons, que não possuem carga nenhuma. Como parte integrante do átomo e com órbitas girando em torno desse núcleo, temos os elétrons. E esses elétrons são portadores de carga elétrica negativa. O material semicondutor é constituído por átomos que têm 4 elétrons na camada de valência. A última órbita. Lembra lá na escola, quando a gente aprendia lá aquelas camadas do átomo, né? K, L, M, N e por aí afora. E por essa última órbita desses átomos possuírem 4 elétrons, eles são chamados de tetravalentes. O silício e o germânio são exemplos de materiais cujos átomos apresentam 4 elétrons na camada de valência. Temos aqui a representação desses dois átomos. Da esquerda, um átomo de silício, da direita, um átomo de germânio. O átomo de silício possui 14 prótons e 14 elétrons, representados aqui, enquanto que o de germânio tem 32 prótons e 32 elétrons. Mas tanto um quanto o outro, na última camada, olha só, a camada mais externa, tem 4 elétrons. Esse aqui também, apesar de ter 32 elétrons, mas na última camada possui 4 elétrons. Essa última camada é a camada conhecida como camada de valência. Estamos falando aqui do silício e do germânio, e é com esses dois elementos químicos que são fabricados os componentes semicondutores. É mais utilizado o silício do que o germânio. Não que o silício seja melhor que o germânio, aliás, o germânio, em certos aspectos, é até melhor que o silício. Acontece que o silício é encontrado em maior quantidade, ele é mais abundante aqui em nosso planeta Terra. Esses átomos que têm 4 elétrons na última camada, eles têm a tendência de se agruparem, resultando numa formação cristalina. Isso acontece porque cada átomo se combina com 4 outros, de modo que cada elétron pertence simultaneamente a 2 átomos.
Esse tipo de ligação química chama-se ligação covalente. Temos aqui a representação da estrutura cristalina do silício. A gente diz cristalina porque ele é o silício puro, né, pessoal? Ele não tem elementos diferentes aqui, só átomos de silício. Essa ligação covalente que a gente disse, né, implica nisso. Ó. Cada átomo desse aqui tem 4 elétrons na última camada. Isso significa que esses elétrons podem trocar de órbita. Um elétron desse átomo, por exemplo, pode dar um rolezinho na órbita desse outro aqui, e vice-versa, né? Isso fica acontecendo com os elétrons da última camada de um átomo com seus 4 vizinhos adjacentes. Então, os elétrons da última camada desse átomo aqui pode ficar trocando de órbita com os seus 4 outros átomos vizinhos. Com essa configuração cristalina, esse material não tem lá muita utilidade se quisermos utilizá-lo como semicondutor. Para torná-lo adequado a esse fim, devemos alterar sua estrutura com a adição de átomos de elementos químicos diferentes. A esse processo químico, pelo qual é possível introduzir átomos estranhos nas estruturas cristalinas de outro material, é dado o nome de dopagem. Esse processo pode ser natural ou artificial, ou seja, realizado em laboratório. Essa porção de material já devidamente dopado recebe o nome de cristal. Nos cristais de silício e germânio, esse processo controlado de adição de impurezas, digamos assim, né, fornece ao material condutibilidade elétrica. A forma como o cristal conduz a corrente depende do tipo de impureza utilizado e da quantidade aplicado durante essa dopagem. As dopagens podem ser do tipo N ou do tipo P. No cristal do tipo N, são introduzidas impurezas que favorecem o aparecimento de elétrons livres. Essas impurezas são materiais constituídos de átomos pentavalentes, aqueles átomos que possuem 5 elétrons na camada de valência, aquela camada mais externa, né? Como exemplo desses átomos, nós temos o arsênio, o antimônio, o fósforo. Vou pegar como exemplo a inserção de átomos de arsênio, como a gente está mostrando aqui na figura. No átomo de arsênio, 4 vão se recombinar com elétrons dos átomos vizinhos, mas um deles, né, o quinto elétron, não vai conseguir se recombinar. Esse quinto elétron, pelo fato dele não encontrar um elétron na estrutura que possibilite essa formação, essa ligação covalente, ele fica aqui sozinho, sem se recombinar com outros elétrons da vizinhança. Então, esse elétron que não conseguiu recombinação, ele é chamado de elétron livre. Esse elétron livre, né, ou aqui isolado, ele tem a característica de se libertar facilmente do átomo. Ele passa a vagar livremente dentro da estrutura do cristal, constituindo-se num portador livre de carga elétrica. O elétron, pessoal, ele é um portador de carga negativa, porque o elétron é sabido que possui carga elétrica negativa, tá bom? Cada átomo de impureza inserido nessa estrutura fornece um elétron livre dentro da estrutura do cristal semicondutor. Assim, com a adição de uma determinada quantidade de impurezas, o cristal que era puro e isolante passa a ser condutor de corrente elétrica, através desses portadores de carga negativa, através desses elétrons livres. Pessoal, existem, dependendo do semicondutor que está sendo fabricado, existem diferentes níveis de dopagem, tá? Então, existem cristais que são dopados mais fortemente. O que significa isso? Que são introduzidos mais átomos, uma quantidade maior de átomos diferentes. Assim como existem cristais que são fracamente dopados. Então, é inserida uma quantidade menor de átomos
É importante observar que, embora o material tenha sido dopado, ou seja, tenha sido introduzidos átomos diferentes nessa estrutura aí, o seu número total de prótons e elétrons continua igual, né? De forma que o material em si vai permanecer eletricamente neutro. Eu não se esqueça, né, pessoal? Eu estou inserindo, vamos pegar o exemplo aqui, ó. Coloquei um átomo. Esse átomo, ele tem uma quantidade de elétrons, não é isso? Mas ele tem a mesma quantidade de prótons, que tem a carga positiva. Então, se a gente somar todos os elétrons desse material com todos os prótons desse material, o número vai ser igual. Então, por isso que ele permanece eletricamente neutro. O cristal em si é eletricamente neutro, mas pelo fato dele ter esses elétrons livres, esses elétrons que não conseguiram se recombinar, se eu aplicar uma diferença de potencial nas extremidades desse cristal, esses elétrons aqui, eu vou conseguir fazer com que eles se movimentem com mais facilidade. Ao aplicar uma diferença de potencial nos cristais do tipo N, a movimentação de elétrons, ou seja, o sentido, né, de movimento desses elétrons, vai depender da polaridade e da tensão que eu estou aplicando nesse cristal. Por exemplo, nesse cristalzinho aqui do lado esquerdo, olha só, estou aplicando o potencial negativo nessa extremidade e o potencial positivo da fonte nessa outra extremidade. A gente sabe que cargas com sinais iguais se repelem e cargas com sinais contrários se atraem. Olha só, esse potencial negativo aqui, ó, está repelindo esses elétrons, porque eu tenho um potencial negativo aqui e o elétron tem carga elétrica negativa, né? Então, esse potencial negativo da fonte aqui, aplicado nessa extremidade do cristal, estão empurrando esses elétrons aqui da esquerda para a direita, né? Por outro lado, esse potencial positivo da fonte aqui, o que é o potencial positivo, né, pessoal, de uma fonte de tensão? Esse potencial positivo aqui quer dizer justamente que existe uma falta de elétrons nesse polo positivo aqui da fonte, né? Mas falando em termos de carga, como ela é uma carga positiva, ela está atraindo esses elétrons que têm carga negativa, reforçando o movimento desses elétrons, né? Aqui, potencial negativo empurrando os elétrons e aqui o potencial positivo atraindo esses elétrons. Então, tem um movimento de elétrons aqui da esquerda para a direita. Se eu inverter a polaridade dessa fonte, vai acontecer exatamente o contrário, como a gente está ilustrando nessa outra figurinha aqui. Então, o movimento do elétron, ou dos elétrons nos cristais, né, depende da polaridade e da tensão aplicada às extremidades desse cristal. Já no cristal do tipo P, são introduzidas impurezas que favorecem o aparecimento de lacunas. Essas impurezas são materiais constituídos de átomos trivalentes, aqueles átomos que possuem 3 elétrons na camada de valência, na camada mais externa, né? Como exemplo de átomos trivalentes, nós temos o boro, o alumínio, o galho e o índio. Aqui na nossa figurinha a gente está representando o índio. Como os átomos de índio têm apenas 3 elétrons na sua camada de valência, né, na camada mais externa, fica faltando um elétron para que os elementos tetravalentes formem uma ligação covalente, né? Então, como ele só tem 3 elétrons na última camada, somente esses 3 elétrons se recombinarão com elétrons de átomos vizinhos. Vai ficar faltando um aqui. Esse espaço que sobrou aqui, eu deveria ter um elétron, não tenho, né? Então, se eu deveria ter um elétron e não tenho, a gente diz que a gente tem uma lacuna. Lacuna nada mais é do que um local que deveria ter um elétron e não tem. Como o elétron tem carga negativa, a ausência dele disse que tem carga elétrica positiva. Então, se um elétron livre é uma carga elétrica negativa, é um portador de carga elétrica negativo, a ausência dele, ou seja, a lacuna, a gente diz que é um portador de carga positivo.
A circulação de corrente por um cristal do tipo N é fácil, né, de entender. Eu tenho elétrons livres, eu aplico uma diferença de potencial nas extremidades do cristal e esses elétrons vão se movimentar de acordo com a polaridade dessa tensão que eu estou aplicando nas extremidades desse cristal. E num cristal do tipo P, como que será a circulação de corrente por esse cristal? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui mais minuciosa. Então, imaginemos aqui um cristalzinho do tipo P, nós temos lá um monte de elétrons tal, e tem a tal da lacuna. Vamos admitir só uma lacuna. Pessoal, isso aqui é uma lacuna, é a ausência de elétrons, não é isso? Eu tenho um elétron aqui, ó, pertinho dessa lacuna. Ah, carga positiva não atrai carga negativa? Sim, então não tenha dúvida, esse elétron vai sair daqui e vai pular para cá. Como a gente está representando aqui, né? Nessa figurinha. Acontece que na hora que esse elétron saiu daqui e veio para cá, ele deixa uma lacuna no seu lugar. Eu tinha um elétron, ele veio para cá, ficou um espaço vazio aqui no seu lugar. Ah, mas o vizinho aqui, ó, tá de olho nessa lacuna, né? Agora, essa carga positiva está atraindo esse elétron aqui, ó. Não tenha dúvida, esse elétron vai sair daqui e vai pular para cá, como a gente está representando aqui. De novo, quando esse elétron saiu daqui e veio para cá, ele deixou uma lacuna no seu lugar. Ele deixou uma lacuna no seu lugar, esse elétron aqui que está do ladinho vai pular para cá, como a gente está representando aqui, né? Então, o elétron saiu daqui e veio para cá. É claro que essa lacuna vai ser preenchida por um elétron que está vindo lá da fonte de alimentação, né? Então, olha só, nós temos os elétrons vindos aqui da direita para a esquerda. O elétron veio daqui para cá, esse outro veio daqui para cá, esse outro veio daqui para cá. E a fonte vai suprindo, né, as lacunas que vão se formando aqui. Mas a gente não tem a sensação de que a lacuna que estava aqui do lado esquerdo veio parar aqui do lado direito? A gente diz que acontece um movimento de lacunas. Na verdade, o que está acontecendo mesmo é um movimento de elétrons, né? Sempre corrente elétrica é movimento de elétrons, né, pessoal? Mas a gente tem a sensação, e a sensação não, elas de fato estão andando aqui, né? Essa lacuna que está aqui, ó, do lado esquerdo, veio parar aqui, ó, do lado direito, né? Então, o pessoal costuma dizer por aí que acontece um movimento de lacunas também. Legal? Então, num cristal do tipo P, o movimento dos elétrons é contrário ao movimento dessas lacunas. Vamos dar uma olhadinha melhor aqui, né? Então, olha só. Então, a gente diz que as lacunas são portadores de carga positiva. Então, se eu aplicar nesse cristal do tipo P aqui, nas suas extremidades, uma diferença de potencial proporcionada por uma fonte, né? Como a gente está mostrando aqui, ó. O potencial negativo dessa fonte está atraindo esses portadores de carga positiva aqui. E esse potencial positivo da fonte aqui está repelindo esses portadores de carga positiva aqui. Eu tenho um movimento de lacunas da direita para a esquerda. Se eu inverter a polaridade dessa fonte, como a gente está mostrando nessa outra figurinha aqui, acontece o contrário, né? Esse lado aqui agora que está positivo está repelindo esses portadores aqui, e esse lado aqui que está negativo está atraindo esses portadores aqui. Pessoal, notem que há uma enorme diferença entre materiais usados como condutores elétricos, tais como alumínio ou cobre, e os materiais semicondutores, né? Nos condutores existem apenas elétrons como portadores de cargas elétricas transferíveis, né, sob a influência de um campo elétrico ou de uma diferença de potencial elétrico aplicado, né, nesse condutor. Nos semicondutores, a gente está comentando aqui, né, germânio ou silício, já devidamente submetido ao processo de dopagem, existem tanto elétrons nos materiais do tipo N, como lacunas nos materiais do tipo P, como portadores de cargas elétricas transferíveis sob influência de um campo elétrico, de uma diferença de potencial, não é isso? Vale lembrar que, apesar de admitirmos o movimento de lacunas, na verdade, continuamos tendo o movimento dos elétrons, como a gente já comentou, né?
E esse movimento é que provoca o deslocamento das lacunas pelo material. Se pegarmos dois cristais, um do tipo P e outro do tipo N, e unirmos os dois, vamos ter aquilo que é chamado de junção PN. Essa junção PN, como está representada aqui, na verdade é o diodo, cujo símbolo está representado aqui. O diodo foi o primeiro componente fabricado com material semicondutor. Sua principal aplicação é na retificação, ou seja, a conversão da corrente alternada em corrente contínua. Vale lembrar, pessoal, que a junção PN não forma só o diodo. Todos os componentes semicondutores são formados por junções PN, uma ou mais junções. São essas junções PN que propiciaram o surgimento de todos esses componentes semicondutores que a gente conhece aí hoje em dia. Falei em retificação, né? Onde é dada a principal utilização do diodo. E o que é a retificação? Retificação é um processo muito utilizado na eletrônica, uma vez que os circuitos, principalmente os constituídos por semicondutores, trabalham com corrente contínua, e a geração e distribuição da energia elétrica se dá no modo de corrente alternada, devido a diversos fatores que a tornam mais viável. Quando juntamos dois cristais, um do tipo P e um do tipo N, formando então a chamada junção PN, algumas coisas acontecem com os portadores de carga próximo da junção. Vamos dar uma olhada mais detalhada como se comportam esses portadores de carga quando formamos essa junção, então. Então temos aqui representado, um tamanho mais ampliado, uma junção PN. A gente vai observar que na região da junção, bem aqui na junção entre o material P e o material N, alguns elétrons vão sair aqui do material N e passarem para o material P, recombinando-se com algumas lacunas do material P próximas à junção, deixando assim no material N lacunas. Então é isso, olha só. Forma-se na junção uma região onde não existem portadores de carga, porque estão todos recombinados, neutralizando-se. Então, quando promovemos a junção de um cristal do tipo P com um cristal do tipo N, aqui próximo à junção, alguns elétrons sairão aqui do cristal N e passarão aqui para o cristal do tipo P. Então, se os elétrons saíram daqui, eles deixarão lacunas. E se esses elétrons vieram para cá, eles preencherão essas lacunas aqui do material P. Essa região aqui, onde houve essa recombinação de portadores de carga, é chamada então de zona de deplexão. Como consequência da passagem de cargas do cristal N para o cristal P, cria-se um desequilíbrio elétrico nessa região. Os elétrons que se movimentam do material N para o material P geram um pequeno potencial elétrico negativo no material P. Então, eu tinha elétrons aqui, esses elétrons vieram para cá, aqui próximo da junção, eu vou ter um pequeno potencial elétrico e negativo. Por outro lado, os elétrons que saíram aqui do cristal N e foram lá para o cristal P, deixaram lacunas aqui próximo à junção. E essas lacunas estão agora no cristal N, formando assim um pequeno potencial positivo aqui no cristal N, próximo à junção. Verifica-se, então, que na região da junção existe uma diferença de potencial proporcionada pelo movimento dos portadores de um cristal para o outro. Então, quando tivemos elétrons saindo aqui do material N e vindo aqui para o material P, esses elétrons deixaram lacunas aqui. Aqui, próximo à junção, no material P, como dissemos, temos um potencial negativo, né? E os elétrons que saíram aqui do material N, deixando essas lacunas aqui, deixam
um potencial positivo. No funcionamento do diodo, essa barreira comporta-se como uma pequena bateria dentro do componente. É importante observar que a barreira de potencial é negativa no material P e positiva no material N. A tensão proporcionada pela barreira de potencial no interior do diodo depende do material utilizado na sua fabricação. Lembra que a gente comentou que cristais de silício ou os cristais de germânio têm alguma diferença entre eles no funcionamento, né? A gente disse que lá no processo de dopagem é a mesma coisa, tanto para os cristais de silício como para os cristais de germânio. Mas agora, quando a gente promove uma junção PN, nós vamos ter algumas diferençazinhas aqui. Que diferença é essa? O valor de tensão, né? Formado aqui por essa recombinação de elétrons. Se eu tiver trabalhando com cristais de silício, esse potencial formado aqui pela recombinação das cargas, dos portadores de cargas aqui próximo à junção, vai ser da ordem de 0,7 volts. Alguns autores por aí adotam o valor de 0,6, mas a grande maioria acaba adotando esse valor de 0,7. Se esses cristais aqui forem de germânio, o valor desse potencial aqui vai ser em torno de 0,3 volts. Alguns autores adotam o valor de 0,2 volts. Então, não importa se você adotar 0,6 ou 0,7 para o silício, ou 0,2, 0,3 para o germânio. Na verdade, não é exatamente isso, é qualquer coisa próximo disso. Se a gente quiser saber o valor exato disso aí, nós temos que consultar os manuais do fabricante ou obter esse valor de uma forma prática, no circuito. Não é possível a gente medir essa tensão da barreira de potencial, aplicando o voltímetro nos terminais do diodo, tá? Porque a tensão existe apenas internamente no componente. Existem instrumentos, hoje em dia, onde é possível a gente medir o valor dessa barreira de potencial, tudo bem? Até mesmo os multímetros possuem uma escala própria para medição desse valor de tensão na junção PN. No todo, o componente continua neutro, uma vez que não foi acrescentado nem retirado portadores dos cristais. E como vai acontecer a condução de corrente, né, nessa junção PN? Bem, a aplicação de tensão sobre o diodo estabelece a forma como o componente se comporta eletricamente. A tensão pode ser aplicada ao diodo, ou seja, no cristal P e no cristal N, de duas formas diferentes, denominadas tecnicamente de polarização direta e polarização inversa. Vamos ver então o que acontece quando tivermos a chamada polarização direta dessa junção PN, ou desse diodo, né? A polarização do diodo é denominada polarização direta quando uma tensão positiva é aplicada ao material P. Eu tenho aqui o positivo da fonte, o potencial positivo da fonte aplicado ao cristal do tipo P. E a tensão negativa, ou potencial negativo da fonte, é aplicado ao cristal do tipo N. O polo positivo da fonte repele as lacunas do material P em direção à junção, enquanto que o polo negativo da fonte repele os elétrons livres aqui do cristal N em direção à junção. Se a tensão dessa bateria externa for maior do que o valor de tensão dessa barreira de potencial aqui, formado pela recombinação dos portadores aqui na junção, né? As forças de atração e repulsão provocadas pela bateria externa permitem aos portadores atravessar a região onde há ausência de portadores. Essa polarização direta faz com que o diodo permita a circulação de corrente elétrica no circuito, através do movimento dos portadores livres.
desde que a diferença de potencial aplicada em seus terminais seja maior que o valor da barreira de potencial. Então, vamos admitir que o valor de tensão dessa barreira de potencial aqui seja 0,7 volts. Isso acontece, a gente já sabe, pela recomendação de cargas, né? Próximo aqui da junção. Então, para que eu consiga vencer essa barreira de potencial, ou seja, fazer com que elétrons saiam daqui do material N e venham aqui para o material P, eu tenho que aplicar um valor de tensão, uma diferença de potencial entre o material P e o material N, maior do que o valor de tensão dessa barreira de potencial. Então, quando o diodo está polarizado dessa forma, que é a polarização direta, não se esqueça, polarização direta, positivo no material P. Fica fácil, né? Positivo no P e negativo no material N. Se o valor de tensão aplicado, então, nesses cristais for superior ao valor da barreira de potencial, eu vou ter elétrons saindo do material N e indo para o material P. Então, aí a gente diz que o nosso diodo está em condução. Nessa condição, pessoal, o diodo está se comportando como uma chave fechada. E, portanto, existe circulação de corrente pelo circuito. Estamos até representando aqui com um diodinho, né? A lâmpada limita a corrente do circuito e esse valor de corrente é muito importante para a escolha do diodo. Então temos aqui um circuitinho constituído de uma fonte de alimentação, um diodo e uma carga, uma lâmpada, né? Como eu tenho o anodo do diodo mais positivo do que o catodo, desde que esse valor de tensão que eu estou aplicando aqui entre os seus terminais seja maior do que o valor daquela barreira de potencial, eu vou ter elétrons passando do cristal N para o cristal P. Então, nosso diodo está em condução. Eu tenho circulação de corrente aqui. O que a gente acabou de falar, a única coisa que está limitando essa corrente aqui é a nossa lâmpada, né? Então, o valor de corrente aqui depende do valor dessa carga, da resistência, digamos assim, proporcionada por essa carga e do valor de tensão. Vocês sabem muito bem disso aí, né? Podemos aplicar aqui a lei de Ohm, né? A corrente é diretamente proporcional ao valor da tensão aplicada ao circuito e inversamente proporcional à resistência que a carga oferece à circulação de corrente. Essa corrente que está passando pelo diodo aqui quando ele está em condução, então, é chamada de corrente direta. Ela é representada por ID, normalmente. I de corrente, D de direta. Normalmente, ela vem representada pelo termo em inglês, IF. E, os manuais são todos em inglês, né? Então, IF, F de forward, é a tal da corrente direta. E o fabricante sempre vai nos informar nos seus manuais. Note que, apesar do diodo estar se comportando como uma chave fechada, ele não é uma chave ideal, pois temos uma pequena queda de tensão no diodo. Essa queda de tensão se dá devido à barreira de potencial, como a gente já sabe, né? Formada na junção. Se for um diodo de silício, essa queda de tensão será da ordem de 0,7 volts. Se for de germânio, essa queda de tensão será da ordem de 0,3. Então, silício, a gente adota aí 0,7 ou 0,6, e no germânio a gente adota 0,2 ou 0,3. Então, como a gente tem essa queda de tensão no diodo, né, pessoal? Se eu estou aplicando uma tensão aqui através da fonte de 12 volts, eu vou ter sobre a lâmpada 11,3, admitindo que a queda de tensão no diodo é 0,7, né? Lembram-se, né? Aqui nós temos uma malha e pela lei das malhas do nosso amigo Kirchhoff, a soma das quedas de tensão tem que ser igual à tensão total aplicada ao circuito, né? Então, se eu estou aplicando 12 volts, tem uma queda de 0,7 aqui,
eu tenho sobre a lâmpada 11,3. 11,3 mais 0,7 tem que dar os 12. Aqui a gente está representando o diodo como uma chave mesmo. Mas como a gente disse, ele não é uma chave ideal, né? Se fosse uma chave ideal com contato físico, eu não teria queda de tensão alguma aqui, né? No diodo a gente vai ter essa queda de tensão devido à sua barreira de potencial. Mas vamos ver agora o que acontece com essa junção PN quando ela estiver polarizada inversamente. A polarização inversa, também conhecida como polarização reversa de uma junção PN, consiste na aplicação de tensão positiva no material N, olha só, o positivo da fonte está no material N, e de tensão negativa no material P. Então, o positivo da fonte está no material N e o negativo da fonte no material P, o inverso da polarização direta que nós vimos agorinha, né? Nessa situação, os portadores livres de cada cristal são atraídos pelos potenciais da bateria para os extremos do diodo. Então, esse potencial positivo aqui, ó, está atraindo esses elétrons do cristal N, e esse potencial negativo aqui está atraindo as lacunas, os portadores de cargas positivas do cristal P. Então acontece um alargamento aqui dessa zona de deplexão, justamente porque essa fonte externa, a polaridade dessa fonte externa aqui aplicado aos cristais, está fazendo isso, né? Esse potencial aqui está atraindo esses elétrons e esse potencial negativo aqui está atraindo essas lacunas. Então, esses portadores de cargas, tanto os positivos quanto os negativos, estão se afastando aqui da região central. Não existe fluxo de portadores através da junção quando esse diodo, essa junção, é polarizada inversamente, né? Portanto, conclui-se que a polarização inversa faz com que o diodo impeça a circulação de corrente nesse circuito, no circuito elétrico. Nesse caso, disse que o diodo está em bloqueio. Costuma-se usar um termo também que ele está em corte. Então, em bloqueio ou em corte é a mesma coisa. Ele não está conduzindo corrente. Tanto que aqui na representação do nosso desenho, né, o potencial negativo da fonte está no anodo. O positivo está aqui no cátodo. Então, como esse diodo está polarizado inversamente, ele não conduz corrente. Consequentemente, a nossa lâmpada estará apagada. Nessa condição, né, pessoal, o diodo está se comportando como uma chave aberta. Estamos representando ele aqui como uma chavinha, né? O que impede a circulação de corrente pelo circuito. Ora bolas, se ele é uma chave aberta, eu não tenho como fazer circulação de corrente aqui. Dessa forma, toda a tensão fornecida pela fonte está sobre os terminais do diodo, né? Lembra do Kirchhoff? A queda de tensão aqui mais a queda de tensão aqui tem que dar a tensão total aplicada na malha, né? Eu estou aplicando 12 volts, o circuito está aberto, então eu não tenho tensão nenhuma sobre a lâmpada. Isso significa que toda a tensão da fonte está sobre o diodo. Esse valor de tensão que está sobre o diodo, sobre os terminais do diodo, nessa condição, deve ser levado em consideração para a escolha desse diodo num determinado circuito. Essa tensão presente nos terminais do diodo, quando em não condução, é chamada de tensão reversa, representado por VR. Aí coincide, né? Tanto em português como em inglês será VR, porque o reverso em inglês é reverse. Então, tanto em português quanto em inglês começa com R. Esses valores que a gente comentou aqui de corrente direta e tensão reversa são dados fornecidos pelos fabricantes nos seus catálogos e são basicamente os dados que necessitamos para escolher o diodo para um determinado circuito. Como vimos na explicação de seu funcionamento no circuito que ilustramos, né? Temos que utilizar um diodo que seja capaz de conduzir a corrente proporcionada pela lâmpada, que é nesse caso aqui, né? Quando ele está em condução.
Então, se ele está conduzindo, essa lâmpada aqui, que é a carga do circuito, né, vai me proporcionar um determinado valor de corrente. Estará passando pela carga e pelo diodo. Então, esse diodo tem que ser capaz de conduzir essa corrente. Se eu colocar um diodo cuja capacidade de condução de corrente dele seja menor do que a corrente que está passando por ele, é claro que nós vamos ter problemas, né? Ele vai começar a aquecer, dependendo do valor de corrente, ele vai aquecer tanto que vai se danificar. Assim como quando ele estiver em não condução, né, a lâmpada está apagada, a gente viu que toda a tensão da fonte estará sobre ele, né? Como representado aqui, né? Olha, toda a tensão da fonte está sobre o nosso diodo. Então, ele precisa ser capaz também de garantir que isso aqui vai permanecer um circuito aberto, suportando o valor de tensão que a gente tem aqui na fonte, né? Se eu tiver uma fonte aqui de 48 volts e o fabricante diz que o valor máximo de tensão que eu posso aplicar entre os seus terminais é de 30 volts, também nós vamos ter problema, né? Vocês são da área de elétrica, né? Vamos fazer uma comparação assim grosseira, mas que tem tudo a ver. Vocês estão acostumados a trabalhar com interruptores. Interruptores elétricos para a gente acender e apagar a lâmpada. Você pega lá um interruptor simples, vem alguma informação escrita no corpo dele ou na embalagem que ele está inserido, não é isso? Está lá escrito 250 volts, 10 amperes. O que significa isso aí? Significa que quando ele for uma chavinha fechada, pode passar por ele uma corrente de até 10 amperes. Então, até 10 amperes o fabricante garante que ele suporta, não é isso? E o que significa os 250 volts? Significa que quando ele for uma chavinha aberta, o fabricante está garantindo que ele vai garantir um circuito aberto ou a não circulação de corrente para uma diferença de potencial em seus terminais de até 250 volts. É a mesma coisa no diodo. Tá? A corrente direta é a corrente que ele é capaz de conduzir sem se danificar, por superaquecimento e tal, né? E a tensão reversa é a tensão que o fabricante garante que ele vai se comportar como uma chave aberta mesmo, não danificando o componente. É claro que isso tem limites, né, pessoal? Isso a gente vai ver nas características do componente. Existe no mercado uma gama muito grande de diodos que são fabricados e comercializados com as mais variadas faixas de valores de corrente direta, de tensões reversas, em diversos tipos de encapsulamentos ou invólucros, né? Estou mostrando aqui para vocês alguns tipos de encapsulamento em que os diodos são fabricados. Então, como eu disse, os valores da tensão reversa e da corrente direta são quem determinam o tipo de encapsulamento do diodo e, consequentemente, o seu tamanho. Um diodo que controla uma corrente bem pequena, em condições normais de funcionamento, vai produzir uma quantidade de calor bem pequena. Enquanto que um diodo que controla uma corrente alta, bastante grande, vai produzir bastante calor. É por isso que os diodos para correntes mais elevadas possuem normalmente encapsulamentos metálicos, o que facilita a transferência do calor gerado na junção para o meio externo, em contato com o ar. Olha só, para correntes mais elevadas, o corpo dele já é metálico. Isso facilita a transferência do calor lá da junção para o meio externo. Às vezes, só a área do corpo do componente é insuficiente para essa troca de calor. Aí é necessário que o diodo seja fixado a uma superfície metálica boa condutora de calor, normalmente o alumínio, aumentando assim a área de contato com o ar e melhorando o seu resfriamento. Essas superfícies metálicas onde os diodos são fixados são chamadas normalmente de dissipadores de calor. Existem dissipadores de calor fabricados e comercializados para todo tipo de encapsulamento e para qualquer tipo de semicondutor, não somente para os diodos, tá bom? Os dissipadores de calor possuem os mais diversos formatos. Normalmente possuem diversas aletas no intuito de aumentar a área em contato com o ar sem aumentar
muito, né, o espaço que ele vai ocupar no circuito. Nós estamos vendo aí alguns, né, alguns poucos modelos de dissipadores que existem por aí no mercado, né? Como eu disse, eles possuem esses desenhos estranhos, né? Que é justamente para aumentar a área em contato com o ar. Então, se ele fosse uma chapa lisa, a área dele seria só isso aqui, né? Ó, a largura pelo comprimento, né? A espessura dele seria fininha, então a área de contato com o ar seria pouco. Eles colocam essas outras aletas aqui, ó, que aumenta a área dele em contato com o ar, mas ele continua ocupando o mesmo espaço lá dentro do circuito. Então existem aí diversos modelos, tem alguns dissipadores aí enormes, tá? Porque tem circuitos que geram muito calor, pessoal. Dependendo da quantidade de calor produzido pelo componente eletrônico, pode ser necessária a utilização de pasta térmica entre o componente e o dissipador de calor. Olha só, os componentes, é claro que você vai colocar num dissipador de calor um componente que tenha o seu corpo metálico, ou pelo menos parte do seu corpo metálico que já é adequado para entrar em contato com esse dissipador de calor. Veja, olha só esse tipo de encapsulamento aqui, ó. Parte do corpo dele é um parafuso, uma porca. Você vai parafusar isso aqui num dissipador de calor bem apertado. E, dependendo da quantidade de calor que esse cara aqui vai gerar, ou esse aqui, qualquer um, seja lá qual for o componente, para que a gente tenha uma boa transmissão de calor entre o componente e o dissipador, usa-se uma pasta térmica. A pasta térmica é um composto químico viscoso que possui uma boa condutividade térmica. Ela não é isolante elétrico. Sua função é preencher eventuais espaços vazios, não visíveis, né, a olho nu, entre a superfície do componente e a superfície do dissipador, de forma a aumentar a área de contato, possibilitando assim uma melhor transferência de calor. Mesmo com todos esses cuidados, em algumas situações em que a geração de calor é muito intensa e só a área do dissipador em contato com o ar é insuficiente, costuma-se usar uma ventilação forçada para uma melhor refrigeração. Isso é bastante comum nos processadores atuais dos computadores, né? Vocês já devem ter visto isso. Existem pastas térmicas com diversas composições químicas e, consequentemente, maior ou menor grau de condutividade térmica. Dependendo de onde será utilizada, é aconselhável verificar qual é a que melhor se adequa a esse fim. Vamos falar um pouquinho agora sobre a curva característica do diodo. Essa curva característica do diodo mostra o seu comportamento nas condições de condução e de bloqueio. Pessoal, curva característica. Todo e qualquer componente eletrônico que você for utilizar, o fabricante fornece a curva característica daquele componente que ele está te vendendo. A curva característica ela vai estar sempre no datasheet do componente, na folha de dados desse componente. Já falei várias vezes nesse vídeo sobre a tal da datasheet, né, ou manual do fabricante. Uma datasheet ou folha de dados, ou ainda a folha de especificações, é um documento que resume o funcionamento, o desempenho e características elétricas e físicas de um componente eletrônico, através de dados descritivos, tabelas e gráficos. Apesar do nome, né, folha de dados, esse documento pode conter muitas páginas, dependendo da complexidade do componente. É comum também na eletrônica o termo databook. Vocês vão ouvir bastante isso por aí. Ou livro de dados. Um databook nada mais é do que uma coleção de datasheets de componentes eletrônicos normalmente do mesmo tipo e que sejam para o mesmo tipo de aplicação. É dado o nome de databook, ou seja, livro de dados, porque antes da internet esses materiais eram impressos em papel e era feita uma encadernação desses datasheets formando um livro, o databook.
Hoje em dia, os fabricantes distribuem gratuitamente esse material na internet, em arquivos no formato PDF. Mas os termos continuam válidos. Você pode baixar essas datasheets, as que desejar, e agrupá-las, formando assim o seu databook eletrônico. Mas voltemos aqui à curva característica do nosso diodo. Dando uma olhada rápida assim nessa curva característica, nós vemos aqui 3 regiões importantes, né? Vamos falar um pouquinho sobre ela. Temos aqui em vermelho a chamada região de condução. É nessa região que o diodo está conduzindo, está se comportando como uma chave fechada. Veja que nessa região nós temos a corrente direta, que é a corrente que passa pelo diodo quando ele está em condução. E para isso nós temos que ter uma tensão positiva, né? A tensão direta. A gente verifica, né, pessoal, ele aqui em condução, ó. A gente verifica que a tensão no diodo, ela sofre um pequeno aumento, né? Quando a corrente aumenta. Então, olha, veja bem, na horizontal é tensão. Veja que essa curva, ela não é 100% na vertical, né? Ela é um pouco inclinada. Então, olha só, quando ele atingir lá aquele valor de condução, que é o valor de tensão que eu estou aplicando nos terminais do diodo suficiente para vencer a barreira de potencial, ele entra em condução. Aí nós temos corrente, né? Veja que esse valor de tensão, quando ele entra em condução, é 1. Mas conforme o valor de corrente vai aumentando, a corrente que está passando pelo diodo vai aumentando, essa queda de tensão aqui, ó, sofre um pequeno aumento. É pouca coisa, mas ela existe. Tá legal? Só relembrando, né? O valor de tensão aqui, que o diodo entra em condução, se for um diodo de silício, é em torno de 0,6, 0,7 volts. Se for um diodo de germânio, é qualquer coisa em torno de 0,2, 0,3 volts. Bom, mas e quando ele estiver polarizado inversamente, né? Ó, tem aqui a tensão reversa e a corrente reversa. Nessa situação, né, pessoal, com ele polarizado inversamente, eu não posso ter circulação de corrente por ele. Mas não se esqueça que não existe nada ideal, não existe nada 100%. Veja que essa curvinha aqui, ó, está um pouquinho inclinada, ela não está exatamente no eixo. Isso aqui está representando uma pequena corrente de fuga. Na vertical tem corrente, né? Então, se ele está polarizado inversamente, ele não deveria ter corrente nenhuma, mas tem. Tá? Na maioria das vezes é desprezível esse valor de corrente, mas saiba que existe. Muito bem, os diodos são fabricados para suportar um determinado valor de tensão reversa sobre os seus terminais, assim como para suportar um determinado valor de corrente, né, que pode passar por ele. Mas, falando aqui da tensão reversa, nós temos aí diodos fabricados para suportar uma tensão reversa aí, por exemplo, de 30 volts, outros uma tensão reversa de 50 volts, outros 100 volts, e assim vai, 50 volts. Temos diodos aí para tensão reversa da ordem de 1000 volts. Então, até 1000 volts em seus terminais, com ele polarizado inversamente, o fabricante garante que ele vai se comportar como uma chave aberta. Mas, como eu já disse nesse mesmo vídeo, tudo tem limite, né? Tem limite para o valor de corrente que passa pelo diodo e limite para esse valor aqui, que é a tensão reversa. Esses são dados de manual, né? Se por acaso a tensão reversa sobre o diodo for maior do que aquilo que ele foi projetado, que ele foi fabricado para suportar, o diodo entra nessa região de avalanche. Quando ele entra nessa região de avalanche, a corrente aumenta muito, tende a infinito. Aí, se o diodo atingir esse valor aqui, ó, entrar nessa região de avalanche, avalanche do que, né, pessoal? Avalanche de elétrons, né? Se ele entrar nessa região de avalanche aqui, ó, ele vai para o espaço, tá legal? A corrente vai ser tão alta, vai gerar tanto calor e vai danificar o nosso diodo, vai danificar a junção do nosso diodo, tá legal?
Então a gente precisa tomar o cuidado para trabalhar sempre dentro dessa região de bloqueio, tá? Que o fabricante informe esse valor de tensão reversa que eu posso ter sobre o diodo e tomar o cuidado para trabalhar com valores de corrente dentro das especificações daquele diodo também. Se você tomar esse cuidado, nunca ultrapassar o valor de corrente que ele suporta e nunca ultrapassar o valor de tensão reversa que ele suporta, não tem por que o seu diodo ser danificado, certo? Muito bem, pessoal, era isso que a gente tinha que falar para vocês nesse primeiro vídeo, né? A gente está tendo o primeiro contato aí com a eletrônica. Tudo na eletrônica moderna é feito com semicondutores. E a gente está dando o início. Vimos aqui o que é material semicondutor, comportamento dos portadores de carga na junção, e já vimos o primeiro componente eletrônico semicondutor, que é esse tal de diodo. Agora a gente vai ver aplicações práticas desse danadinho, tá bom? Muito bem, pessoal. Até uma próxima, então.